Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Start Talks, o podcast do Prémio 5 Estrelas, e hoje vamos falar sobre sustentabilidade realmente aplicada. Já tenho comigo em estúdio os meus convidados de hoje. Tenho o Luís Rodiles, da G-Craft BioShield. Estou a dizer tudo certinho, não estou? Bem-vindo, Luís, obrigada por estar connosco. E o João Faceira, da Gold Energy. Olá, João, bem-vindo. Olá, Sofia. Que bom estarmos aqui novamente, não é? Sem dúvida. Terceiro ano? Terceiro ano. Eia, espetacular. Parabéns aos dois pelos vossos prémios e pela vossa disponibilidade para estarmos aqui hoje a conversar e a falar um bocadinho sobre este tema. Estávamos aqui antes de entrar no episódio a falar sobre, já se falou muito, mas acho que ainda falta falar tanta coisa. Então organizámos aqui um conjunto de questões para fazermos aqui uma conversa à volta da sustentabilidade. E começava aqui com uma espécie de uma provocação para os dois, que diz o seguinte: sustentabilidade não é um custo, é uma estratégia. Concordam? Discordam? Bom, posso pegar eu? Vamos. Só uma pequena nota: G-Craft BioShield é a marca, a empresa é a Navigator Company. Navigator Company, muito bem. Voltando agora à questão. Bom, no caso da Navigator, antes de ser uma estratégia, é um desígnio corporativo da empresa. Nós vemos a nós próprios como uma bioindústria de base florestal, em que a sustentabilidade está embebida no ADN da empresa, está presente em todas as nossas atividades. Aliás, somos a primeira empresa a ter como objetivo atingir a neutralidade carbónica em 2035. Estamos a trabalhar para isto, com um investimento superior a 180 milhões de euros para atingir esse desígnio. Passando à G-Craft BioShield propriamente dita, obviamente estamos enquadrados neste desígnio corporativo. A sustentabilidade é também um dos 3 pilares fundamentais da nossa estratégia de mercado. A par da segurança alimentar e da funcionalidade, a sustentabilidade é o terceiro pilar, portanto é fundamental para nós. Por outro lado, é também uma questão de estratégia de posicionamento no mercado perante os nossos clientes, não o consumidor final, mas os retalhistas, os embaladores, que muito em breve terão desafios a nível regulatório, nomeadamente com o PPWR, e portanto a nossa intenção é ajudar os nossos clientes a prepararem-se o mais depressa possível, a antecipar a preparação para esses desígnios, esse compliance regulatório com que terão que cumprir em 2029, 2030. Portanto, antecipar aqui um bocadinho Exatamente. Aquilo que vem pela frente. Muito bem. João, concordamos que é uma estratégia? Plenamente. Durante muitos anos a sustentabilidade foi vista quase como um custo adicional, quase como um luxo. Atualmente isso não é verdade. Na energia a sustentabilidade é sobretudo estratégia. É estarmos precavidos para a volatilidade dos mercados, é prever custos, e obviamente que os custos estão diretamente ligados com os preços dos mercados, mas sobretudo que as empresas e as famílias estejam preparadas para um setor energético que está em constante modificação. Nós na Gold Energy olhamos para isso todos os dias e todo o dia. É o nosso trabalho, porque só assim vamos conseguir ter uma solução sustentável a médio e longo prazo para que os clientes se sintam confortáveis em estar com uma comercializadora como nós, um comercializador 100% verde. Haver essa confiança. Sem dúvida. Pegando aqui na sua resposta, o que é que, até para esclarecer aqui para todos, o que é que diferencia a sustentabilidade real, digamos assim, do marketing verde? Para mim, a grande diferença está na coerência do que é o discurso e a decisão, ou seja, aquilo que dizemos e aquilo que efetivamente fazemos. Sustentabilidade real implica uma tomada de decisão antes de qualquer retorno. Implica mudar procedimentos e implica ter, basicamente, compromissos mensuráveis. Dizermos que é aquilo que vamos fazer efetivamente. Marketing verde, muitas vezes só diz intenções, só comunicamos intenções. Nós na Gold Energy, a sustentabilidade real está presente no nosso ADN. Nós somos uma marca 100% verde, como eu tinha dito, fornecemos só eletricidade de origem renovável. Mais que isso, toda a nossa eletricidade é proveniente de fontes renováveis portuguesas, ou seja, apostamos no mercado português. Mais recentemente, em junho de 2025, apostamos aqui também na parte do gás renovável. Fomos a primeira empresa a vender gás renovável a um cliente industrial com garantias de origem renováveis, neste caso foi biometano. Mais que isso, também temos uma empresa no Norte que vamos começar agora a explorar os seus resíduos agropecuários para transformar isso em gás renovável, neste caso também biometano. E depois, obviamente, temos outras iniciativas a nível de sustentabilidade, seja na mobilidade elétrica, temos postos de carregamento para veículos elétricos, temos um cartão em que os clientes e não clientes podem usar os postos da Gold Energy ou da concorrência. Os clientes podem adquirir painéis fotovoltaicos à Gold Energy para produzir a sua própria eletricidade. Os clientes
nós temos aqui um core bastante importante que é os clientes, nós compramos os excedentes aos clientes, ou seja, que são os excedentes, é aquela eletricidade que é produzida num determinado momento que, se não é consumida, ela vai para a rede a custo zero. Nós pagamos por esses excedentes, ou seja, investimos e o cliente tem um retorno logo quando instala os seus painéis. Pois obviamente que oferecemos termostatos inteligentes para regular as temperaturas das suas casas, seriam cada vez mais eficientes. Gostamos de apoiar, por exemplo, desportos, mas que desportos particulares como o surf, que está muito ligado à natureza, à sustentabilidade. E por fim, posso dizer que temos um blog totalmente dedicado à sustentabilidade, em que os clientes e não clientes, ou seja, a população portuguesa em geral, pode recolher dicas para ser cada vez mais sustentável nas suas vidas cotidianas. Qual é que é o blog? Recorde-me. Tem de ir a sustentabilidade.goldenergy.pt. Muito bem, falámos nisso o ano passado, Sim. sempre bom. Luís, em relação aqui a esta questão do que é sustentabilidade real, diferenciar do marketing verde, o que é que acrescenta aqui? Quais são a vossa pegada? Certo. Sim, de facto é uma área que ainda não está devidamente regulada, embora a União Europeia já ande a fazer algum trabalho sobre isso, com a diretiva Green Claims, mas é muito fácil para qualquer marca pegar em um ou dois atributos que são supostamente representativos de sustentabilidade e vender uma imagem de sustentabilidade que depois não tem aderência à realidade. A diferença, como se diz, o diabo está nos detalhes e no caso da sustentabilidade é a mesma coisa. A sustentabilidade está nos detalhes. Posso lhe dar um exemplo. Por exemplo, um dos nossos maiores concorrentes são os produtos de bagaço de cana-de-açúcar importados da Ásia, sobretudo da China. Em que, com base no facto de ser um subproduto da refinação de cana-de-açúcar e de ser um produto que pode ser compostável e reciclável, muitas das marcas desses produtos vendem-no como um produto altamente sustentável, fantástico, é muito melhor que o plástico, porque é sustentável. Mas depois, se formos ver toda a cadeia de valor deste tipo de produtos, a cana-de-açúcar na China é plantada em plantações de cultura exaustiva, portanto com recurso a todo o tipo de químicos que se possa imaginar, pesticidas, fungicidas, adubos. Depois, para poder ser utilizado em produtos de contacto alimentar, o bagaço de cana-de-açúcar tem que passar por um processo de descontaminação bastante exaustivo, porque o bagaço de cana-de-açúcar atrai e retém com muita facilidade produtos químicos. Em alguns países, como o Brasil, até é usado para limpar solos e águas, porque tem essa capacidade de atração e retenção de produtos químicos. Portanto, sendo a cana-de-açúcar cultivada com recurso a muitos químicos, o bagaço de cana-de-açúcar também tem muitos químicos. Para ser convertido numa matéria-prima suscetível de utilização em contacto alimentar, estamos a falar de processos que envolvem a utilização de outros químicos, solventes, que vão retirar os químicos, que consomem muita energia, portanto, logo aí perde-se parte da sustentabilidade. Depois, o processo que nós usamos na produção de produtos de pasta de fibra moldada, nós cá e os chineses também, é um processo industrial que consome muita energia elétrica. E na China 50% a 60% da energia usada na indústria é gerada em centrais a carvão, portanto também não é propriamente uma prática muito sustentável. Pois. Para terminar, um contentor de qualquer produto que venha da China para a Europa, em média liberta cerca de 1,35 toneladas de dióxido de carbono. Portanto, qualquer réstia de sustentabilidade que ainda houvesse naqueles produtos já morreu há muito tempo pelo caminho. Se formos comparar com os nossos produtos, a nossa origem da fibra provém de florestas que ficam num raio de 100, 150 km da nossa fábrica. São florestas exploradas de forma responsável, com certificação FSC. A nossa fábrica de pasta moldada fica situada no mesmo complexo industrial onde é fabricada a pasta de papel. Portanto, a movimentação entre a fábrica de pasta de papel e a nossa fábrica são umas dezenas de metros, que é feita por empilhadores elétricos, portanto não há aqui propriamente pegada de carbono, não, é muito pequena. A nossa fábrica de pasta de papel, como qualquer fábrica Navigator, é bastante eficiente a nível de consumos energéticos, de tratamento de efluentes, portanto lá está, a sustentabilidade está no nosso ADN. 90% da energia elétrica que consumimos nesse complexo industrial tem origem em fontes renováveis, portanto, ou o próprio processo de produção da pasta que já liberta muita energia, ou centrais de biomassa.
caldeiras de biomassa. Portanto, estamos a falar de um produto que é incomparavelmente mais sustentável que qualquer coisa que venha da China. Só a pegada de carbono associada ao transporte e à produção a nível de consumo energético é brutalmente diferente. Muita coisa aqui, não é? E falavam aqui esta diferenciação. Quando falamos da diferenciação da sustentabilidade real do marketing verde, acredito também que a parte de alinhar os parceiros e a forma como podemos progredir como um todo, não é? Olhar muito mais para a cooperação do que para a competição. O que é que de facto, depois na realidade, não é? No produto final, digamos assim, onde é que de facto se vê esta distinção? Portanto, a importância de quem é que são os nossos parceiros, como é que os escolhemos, como é que podemos evoluir, como é que podemos expandir aquilo que já é bem feito. Como é que isto faz a diferença na Gold Energy, João? A transição energética só acontece quando trabalhamos todos em conjunto. Uma empresa, por maior que seja, ela não é sustentável sozinha. Na energia, só o alinhamento entre os vários stakeholders do mercado, por exemplo, nós temos o regulador, temos os produtores, o distribuidor, a comercializadora e depois, por fim, o cliente final, só o alinhamento entre todos é que vai fazer com que exista esta transição energética. Nós, na Gold Energy, olhamos para os nossos parceiros e queremos parceiros que tenham o mesmo alinhamento que nós, ou seja, o alinhamento da transição energética e da energia verde, porque só assim é que vamos conseguir que as gerações vindouras colham o fruto dos nossos atos neste momento. Já que temos aqui duas marcas, podemos dar aqui um exemplo bastante claro. Aqui o Luís garante que as encomendas, pelo que eu percebi, são enviadas para o cliente em embalagens sustentáveis. Nós na Gold Energy garantimos que a eletricidade que foi usada para produzir e para transportar essas embalagens é sustentável, é de origem verde. Só que esta conjugação entre o trabalho de várias empresas é que vão tornar que a sustentabilidade e a transição energética exista, efetivamente. Exatamente. Acho que é um exemplo bastante claro de como podemos trabalhar em conjunto. Exatamente, bem visto aqui pelo João. Portanto, daqui os dois serem parceiros nesta transição, como estava a dizer. Luís, o que é que acrescenta aqui em relação a este alinhamento dos parceiros? No nosso caso é essencial, é fundamental. Nós não conseguiríamos estar no negócio, ou pelo menos não da maneira que estamos, sem parceiros. Temos parceiros a montante, fornecedores de tecnologia, de aditivos, com que trabalhamos todos os dias para encontrar soluções cada vez mais sustentáveis e cada vez mais efetivas do ponto de vista funcional, porque nós estamos a tentar substituir uma matéria-prima, o plástico, que tem muitas contraindicações, mas a nível funcional é espetacular. Sim. Portanto, há muito trabalho de investigação e desenvolvimento a ser feito, que nós fazemos internamente com o nosso Instituto de Investigação do Grupo Navigator, o Instituto Raiz, mas também com muita dependência de parceiros internacionais. A Jusante, então também estamos dependentes porque nós não vendemos diretamente ao consumidor final. Nós temos sempre um ou dois outros atores até chegar ao consumidor final. Podem ser retalhistas, podem ser embaladores de carne ou de refeições prontas, que depois ainda vão passar por um retalhista, ou podem ser empresas armazenistas que fornecem o canal Oreca, que depois, por sua vez, chegará ao consumidor final. Portanto, sem a colaboração destes parceiros na cadeia de valor, nós não chegamos lá. Portanto, primeiro de tudo, temos que ter a colaboração desses atores. Eles têm que ser os primeiros a querer terem uma oferta sustentável, que muitas vezes vai implicar adaptações nos seus processos de trabalho, no caso dos embaladores, que vai implicar poder ter um produto que é mais caro do que o produto incumbente, em plástico. Estamos a comparar tecnologias completamente maduras, as tecnologias que trabalham o plástico têm dezenas de anos de maturidade, com novas tecnologias que ainda não têm o mesmo nível de produtividade. Portanto, é natural que durante algum tempo haja sempre aqui um diferencial de custo de produção das embalagens sustentáveis. E, portanto, tem que haver consciência ambiental e vontade desses parceiros em colaborar neste esforço de sustentabilidade para chegar ao consumidor final e dar a oportunidade ao consumidor final de também poder fazer opções sustentáveis, porque muitas vezes o consumidor final não tem essa opção. Chega ao supermercado ou chega a um restaurante e só tem uma opção tradicional, o plástico. Okay. Ou o bagaço de cana-de-açúcar. Exatamente. Vamos falar aqui sobre o impacto das escolhas do dia-a-dia, mas antes disso, falar aqui para estas pessoas que nos estão a ver e a ouvir, e para vocês também. Já subscreveram o nosso canal? Claro. Ainda não, mas vai ser a primeira coisa a fazer. Mais uma pessoa aqui que vamos ter.
pessoas subscrever o nosso canal, carregar aí, já está, ativarem as vossas notificações, vão receber todos os episódios em primeira mão, temos um novo todas as semanas, deixem-nos os vossos comentários, sugestões, likes, gostamos de likes, partilhem bastante para as vossas empresas. Temos aqui uma masterclass sobre sustentabilidade, portanto, ir e espalhai e muito importante, levem-nos mais longe, que nós queremos chegar muito longe. Vocês vvão fazer o mesmo, vão chegar às vossas empresas, olha meninos, venham dali, toca a subscrever o nosso podcast Star Talks, sabem que chamamos Star Talks agora, pessoas, podcast do Prémio 5 Estrelas, e como marcas 5 estrelas que têm aqui à minha frente, se tivéssemos que explicar, dar a vossa visão sobre o impacto das escolhas, falávamos há bocadinho sobre aqui a forma como a comunicação, não é? A publicidade está a tocar um bocadinho, ou a procurar tocar um bocadinho mais na ferida para nos tornarmos, quero acreditar, cada vez mais sustentáveis. Que impacto é que têm então as nossas escolhas de todos os dias? O que é visível, o que é invisível, não é? Mas tudo vai dar a um lugar que é um lugar que nós queremos cada vez mais verde, não é? O que é possível? Sim, na maior parte das vezes as escolhas são invisíveis. Pois. Isso é o grande desafio que nós temos atualmente, é fazer com que as pessoas acreditem. Quando tomamos uma atitude sustentável, a repercussão ela não é visível, mas ela existe e acumula-se ao longo do tempo. Quando fazemos uma ação hoje, em nível de sustentabilidade, ela vai se repercutir durante anos, seja em emissões, seja em custos, seja em independência energética. Aqui o papel da Gold Energy passa muito por consciencializar as pessoas e fazer passar esta mensagem que os atos que eles estão a tomar hoje vão ter repercussões no futuro, para as gerações vindouras. E é isso que nós temos de fazer enquanto comercializadora. Fazer que as pessoas acreditem, efetivamente, que as ações que estão a tomar agora são sustentáveis e que vão ter impacto no futuro. Eu há uns dias ouvi alguém dizer que vamos sempre a falar não sei o quê, destas coisas, as coisas que as pessoas têm que fazer, isto já é cansativo. Eu acho que ainda se fala pouco hoje sobre estas escolhas e o impacto que tem. O que é que cada um de nós pode fazer, de facto? Sim, de facto há ainda uma grande falta de educação sobre sustentabilidade na sociedade. As pessoas movem-se, mesmo que tenham a melhor das intenções em ter uma prática direcionada para a sustentabilidade, movem-se por percepções. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Pessoas que se dão ao cuidado de separar as embalagens, o lixo, separam religiosamente as embalagens de plástico, convencidas que aquela embalagem vai ser reciclada, vai dar origem a plástico reciclado. Na maior parte dos casos, as embalagens são de plástico compósito, portanto não é só um tipo de plástico, podem ser uma combinação, sabe, PP ou PE com EVOH, e o plástico, quando uma embalagem, se for uma combinação de 2 ou mais plásticos, esse plástico já não é reciclável. O plástico só é reciclável se for um monoplástico. Portanto, o que é que vai acontecer? Na melhor das hipóteses, portanto, caso todo o processo de separação chegue a bom termo, esse plástico, essa embalagem vai ser incinerada, vai ser queimada para valorização energética, que é um termo fantástico para dizer que vai ser queimada para gerar energia. Portanto, a maior parte das pessoas não tem consciência disto. Acha que eu estou a separar esta embalagem dos bifes, tirei os bifes da embalagem. Essa uma embalagem de bifes tipicamente tem pelo menos 2 tipos de plástico, PE e EVOH. Não é reciclável de todo. Na melhor das hipóteses vai ser queimada. Senão vai acabar no aterro e vai demorar umas centenas de anos para se degradar. Por contrapartida, uma embalagem que seja de fibra moldada, ou de papel, ou de cartão, na melhor das hipóteses, por muita falta de urbanidade que o consumidor tenha no tratamento do seu lixo, por muito ineficiente que seja o sistema de reciclagem do país, na pior das hipóteses, essa embalagem vai se degradar ao fim de semanas, nem meses, de semanas. Portanto, eu costumo dizer que as embalagens de fibra, seja qual for o tipo de moldado ou papel, são à prova de consumidor e à prova de sistema de reciclagem, porque no final do dia aquilo acaba por se degradar de uma forma relativamente rápida. Mas de facto as pessoas não têm esta visão de todo o tema. Falta-nos se calhar essa educação e também essa sensibilização, não é? Haver lugares onde as pessoas possam ir. Mas também nos falta aqui alguma vontade, acho, e alguma curiosidade para saber, para fazer perguntas, para ir à procura, portanto, estamos na era este tema que está a partilhar é sem dúvida interessante. Eu por acaso não sabia que existia
Embalagens de plástico podiam ser recicladas e outras nem tanto. Tem a ver com o tipo Não, de plástico, não é? não, por princípio só é reciclável se for um monoplástico. Por exemplo, se uma embalagem de PP, aquelas do takeaway, normalmente é só um plástico, são razoáveis, são recicláveis. Se forem embalagens para carne, como tem que ter uma barreira ao oxigênio para a carne não se degradar, já um plástico sozinho já não funciona. Tipicamente a embalagem é de PET, chegam a ter 3 plásticos, porque tem o PET da cuvete propriamente dita, depois essa cuvete ainda é revestida por um filme de PE mais EVOH, portanto pode facilmente ter ali 3, 4 plásticos naquela embalagem. Isso não é reciclável todo. Na melhor das hipóteses pode ser queimado para gerar energia. A pessoa olha, não é? O olho comum, digamos assim, é plástico, é tudo igual e não é. Portanto, já levamos daqui uma boa lição, pessoas, sobre o que é e o que não é. Estamos aqui na reta final da nossa conversa e queria ver aqui convosco o que é isto da sustentabilidade mensurável, no sentido de como é que nós conseguimos provar o impacto real, que indicadores, que métricas é que existem, o que é que nos podem dizer sobre isto? A sustentabilidade sem métricas muitas vezes é quase só intenções. Exatamente. Por exemplo, na área de energia é fundamental medir seja energia renovável produzida, seja energia do autoconsumo, seja aquela que nós produzimos e consumimos logo, seja a eficiência energética dos aparelhos, seja simplesmente as emissões para a atmosfera. Nós na Goldenas temos métricas em tudo e mais alguma coisa, porque achamos que é fundamental para que o cliente perceba efetivamente as suas escolhas e perceba que está a ter uma escolha sustentável. E como é que se consegue perceber a nível de quantidade, a nível de qualquer coisa palpável. Nós gostamos pelo menos uma vez por ano partilhar assim, alguns dados com os clientes, fazer aquela comparação de que é aquela energia que ele consumiu durante um ano, a quanto é que equivale, por exemplo, em árvores, ou quanto é que equivale, por exemplo, em quilómetros num carro a combustão, ou, por exemplo, viagens de avião, ou sacas e garrafas plásticas. Acho que são exemplos intuitivos e simples em que o cliente consegue perceber. Não? Exatamente, consegue perceber quais os benefícios de estar numa marca verde, e neste caso uma comercializadora que fornece apenas eletricidade 100% verde. Às vezes dizemos que medir não é burocracia, é dar credibilidade às coisas. E é esse o nosso foco. É preciso ter números, não é? O que é que fazemos sem os números? Exatamente. Luís, indicadores e métricas, como é que provamos isto tudo? No caso de produtos físicos como os nossos, não é tão simples como no caso da energia. A única forma de ter uma medição objetiva do impacto ambiental dos nossos produtos, ou de qualquer produto físico, é fazer o chamado Life Cycle Assessment, uma análise do ciclo de vida do produto, desde da matéria-prima até ao fim de vida do produto. Que meça o que é que acontece em cada etapa, se a matéria-prima é extraída ou produzida de forma sustentável, se todo o transporte, quer das matérias-primas para a fábrica, quer dos produtos depois para os mercados consumidores, qual é o impacto que esse transporte tem em termos de libertação e de pegada de carbono, e mesmo o fim de vida do produto, o que é que acontece se esse produto no final é biodegradável, é compostável, é reciclável, ou vai só alimentar mais uma lixeira e ficar lá centenas de anos para degradar. Portanto, a única forma de fazer isso é de facto ver estudos de Life Cycle Assessment. Nós temos dos nossos produtos feitos por uma universidade portuguesa. Eu diria, idealmente, estes estudos seriam feitos seguindo protocolos fixados no nosso caso pela União Europeia. E eu espero que um dia qualquer produto que esteja em comercialização tenha que apresentar um certificado de sustentabilidade, tal como tem que apresentar hoje um certificado de contacto alimentar, de que é adequado para contacto alimentar. Exatamente. Idealmente, todas as marcas que estão presentes no mercado deveriam ter esse tipo de obrigação. E certificados, portanto, atribuídos por entidades credíveis, acreditadas para o efeito, porque também, infelizmente, também há muitos certificados, mesmo no contacto alimentar, que são obtidos de forma leve, sobretudo por empresas de fora da Europa, que exportam. A Europa é muito exigente com quem cá está dentro, com os produtores europeus, mas é muito facilitista com os exportadores de fora da Europa. É verdade que neste tipo de coisas é difícil fazer o enforcement das regulações. Talvez por isso é que os americanos recorrem muito também ao anti-dumping, não só para proteger a indústria local, mas porque é muito mais fácil conferir faturas, controlar custos, do que fazer análises de químicos ou medir o impacto ambiental do processo produtivo. Mas
acho que terá que passar muito por aí, a prazo terá que passar por aí. Muito bem. Muito obrigada aos dois. Chegámos aqui ao nosso... Foi super rápido a nossa conversa, falámos de imensas coisas. Obrigada aos dois, parabéns pelos vossos prémios. Nós voltamos na próxima semana. Pessoas queridas, aproveitem que já estão aqui, subscrevam o nosso canal, ativem notificações e voltem connosco com os vossos comentários, sugestões. Estamos atentos a tudo. Até à próxima semana e obrigada.